Olá, bom dia. Eu sou João Felipe Rodrigues Lanza, venho nesse Congresso do Brasil Ferroviário apresentar as minhas pesquisas, sendo a mais recente delas intitulada como O Brasil Saiu dos Trilhos, uma breve história das ferrovias brasileiras. Permita-me apresentar, eu sou formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, pela GV de São Paulo, sou docente e mestrando em Administração na Faculdade de Economia e Administração da USP, com previsão de titulação esse ano. Também sou pesquisador da área de História Econômica e Ferroviária e autor de três grandes publicações principais, que são a minha iniciação científica, Gestão de Ferrovias no Brasil, publicada em 2018, o meu primeiro livro, Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, publicado em 2020, e a minha monografia de conclusão de curso, que foi publicada como outro livro, O Desafios e Perspectivas do Setor Ferroviário Brasileiro, publicado em 2022, e o próximo, o Como o Brasil Saiu dos Trilhos, uma breve história das ferrovias brasileiras, que está em andamento. Um breve resumo das minhas pesquisas. A minha iniciação científica, publicada de 2018, aborda a proposta da desverticalização do sistema ferroviário brasileiro, que foi proposta entre 2012 e 2016. O meu primeiro livro, Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, compila e condensa e discute vários trabalhos e várias ideias sobre a proposta da revitalização do sistema mais ocioso da malha ferroviária brasileira e a eventual construção de novas linhas nos moldes das short lines norte-americanas. Uma pesquisa que é continuada no meu segundo livro, que aborda a temática das short lines no contexto da renovação das concessões ferroviárias e com os players atuais e a construção de novos corredores de exportação e integração territorial. E o meu próximo livro, Como o Brasil Saiu dos Trilhos, é sobre a história geral econômica das políticas públicas para o setor ferroviário brasileiro e da evolução do nosso sistema ferroviário. Trazendo um pouco da temática e dos seus problemas, as pesquisas mais recentes de autores como Ivânio Nunes, que são bastante pertinentes, abordam como a privatização das ferrovias brasileiras resultou numa situação atípica de concessões públicas, de serviços públicos para um uso bastante particular, em que as concessionárias são especializadas no transporte de poucos produtos para poucos clientes em grandes volumes, com um pouco desenvolvimento e expansão da oferta de serviços para outros setores da economia. É também abordado por autores como o Fábio Durso, que discutem que o sistema de concessões foi bastante sucedido e exitoso em aumentar a produtividade do sistema, mas teve pouco êxito em ampliar a malha e promover a concorrência intermodal, o que também é abordado pelo Cacheta Filipeira, porque as concessionárias se encerraram no nicho cômodo de transporte de commodities em direção aos portos. Tendo em vista esses problemas, foram criadas várias ideias, sendo uma delas, duas principais. A primeira da desverticalização da malha ferroviária brasileira, para promover a concorrência entre operadores, que foi descontinuada em 2016. E, mais recentemente, a proposta do reaproveitamento de parte da nossa malha nos moldes das short lines norte-americanas. Também temos estudos como o da Confederação Nacional da Indústria, que aborda a concentração de mercado, e do Carvalho e Paranaíba, que discutem como fenômenos recentes como a greve dos caminhoneiros, mostram que a malha ferroviária brasileira é bastante insuficiente para atender várias demandas do mercado interno. Compilando, assim, os principais pontos da temática recente do mercado ferroviário, nós temos esse conflito de interesse das concessionárias e os grandes acionistas serem os clientes, uma expansão bem lenta por causa dos investimentos em infraestrutura das concessões não serem renováveis, os prazos também serem curtos, tendo em vista a grande necessidade dos investimentos do setor ferroviário brasileiro, como também aconteceu na Argentina, e uma expansão em ritmo bem lento por meio desses novos corredores de integração e concentração no mercado em poucos players. Trazendo um pouco a história das ferrovias no Brasil, durante o período do Império da Primeira República, a primeira política relevante foi a Lei de Garantia de Juros sobre o Capital, de 1852, que resultou na abertura da primeira estrada de ferro no Brasil, que foi a Estrada de Ferro Petrópolis, seguida de outras companhias como a São Paulo Railway, a Estrada de Ferro Bahia-Minas, Bahia-São Francisco, a Recife-São Francisco e a Central do Brasil, que seguiram num ritmo bastante lento e custoso devido à necessidade da União de cobrir o risco de demanda dessas primeiras companhias. De forma que, em 1873, o governo mudou o padrão de incentivos para a subvenção quilométrica, que é um subsídio por quilômetro de trilho construído. A partir de então, nós passamos a ter um ritmo bastante acelerado de expansão da malha, que foi freado em 1891 com a crise do encilhamento decorrente da expansão de crédito
e uma bolha após a proclamação da República, que levou a uma série de renegociações da dívida pública brasileira, conhecidas como Funding Luan, sendo a primeira iniciada em 1898, e que, como contrapartida, a União realizou para sanear a dívida a reestruturação do sistema ferroviário brasileiro, com a junção de várias linhas pequenas e desarticuladas em malhas maiores, e daí nós temos a formação dessas principais ferrovias, que são a Great Western do Brasil, a Leopoldina, a Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, dentre outras. E nós temos também uma progressiva expansão e crise do setor ferroviário, em que nós temos um crescimento notável da malha, simultâneo a um declínio progressivo da rentabilidade das companhias, por causa da obrigatoriedade de aceitar todo tipo de transporte, a diversificação da economia, que trouxe vários fluxos de transporte, como bagagens, animais, cargas diversas, passageiros e outros que eram muito intensivos em mão de obra e custosos e demorados para as ferrovias. O que somado à restrição do tabelamento de fretes e depreciação cambial, que dificultavam os investimentos em bens de capital, e o surgimento da concorrência rodoviária, que começou a capturar determinados tipos de mercadoria das ferrovias, especialmente as menores e as de maior valor agregado. Entre as décadas de 1930 e 60, nós temos uma progressiva estatização do sistema ferroviário, à medida que as ferrovias entravam em dificuldades financeiras de falência, que terminou em 61 com a série de greves que resultou na estatização bastante controversa da Companhia Paulista, que era uma das mais lucrativas do país. E, ao mesmo tempo, nós também temos a atuação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que propôs várias medidas para reorganizar a massa falida, que era o sistema ferroviário brasileiro, com várias medidas como a unificação das ferrovias numa única estatal, a erradicação das linhas e dos serviços de baixa densidade, considerados antieconômicos, e a concentração do tráfego em corredores principais e em commodities e cargas pesadas em maior volume. Com o efeito, nós temos a criação das estatais da RFFSA, Rede Ferroviária Federal S.A. em 57, juntando as ferrovias pertencentes ao governo federal, e as ferrovias estaduais do governo do estado de São Paulo foram unificadas na FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A. em 71, e durante as décadas de atuação dessas empresas, elas realizaram medidas agressivas de redução do efetivo de mão de obra empregada, como vocês podem ver, o aumento do volume de mercadorias, fechamento de linhas antieconômicas, concentração do perfil de transporte em poucas cargas, especialmente commodities agrícolas e minerais, e a redução agressiva também desses serviços considerados antieconômicos, como passageiros, bagagens, cargas diversas, animais e outras mercadorias. E nós temos na década de 90, embora a reorganização e a privatização do sistema ferroviário, a devolução para a iniciativa privada, como era no início do século, fossem previstas pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para ocorrer de forma rápida na década de 60, 70, após uns 10, 15 ou até 20 anos de atuação da rede. Esse processo, tanto por razões técnicas como talvez ideológicas também, foi prorrogado e só veio acontecer na década de 90, com a inclusão da rede, em 92, do Programa Nacional de Desestatização, e a realização dos leilões das malhas entre 96 e 98, em que, em grande parte, os grandes clientes embarcadores das antigas estatais se articulam como catalisadores da privatização, com medo de que as concessionárias, outras empresas privadas, revisassem os fretes que beneficiavam esses embarcadores, pusessem em xeque os interesses deles, adotando outras estratégias comerciais. Também temos o BNDES e os fundos de pensão como o Previ e Funcef entrando como sócios em alguma delas, mas eventualmente foram os principais embarcadores que se tornam os grandes acionistas das novas concessionárias. Como já mencionado, as concessões trouxeram melhorias significativas na operação e eficiência do sistema, com a redução de acidentes, aumento de produtividade, injeção de capital para a compra de equipamentos e modernização das ferrovias. Embora, como também já mencionei, nós temos um perfil de transporte bastante restrito em poucas mercadorias para poucos clientes em grandes volumes. Por causa desse conflito de interesse dos acionistas embarcadores, e a União ainda ter seguido uma política de transporte bastante voltada para o modal rodoviário. Nós também temos a desativação gradual dessas linhas férreas, cujos investimentos talvez não se pagassem dentro do prazo das concessões, e também por não pertencerem aos eixos dos negócios dos principais embarcadores.
junto com uma expansão lenta na malha, restrita a esses projetos empreendidos pela Valec, como a Ferrovia Norte-Sul e os outros já mencionados. E como desafios atuais, nós temos a aceleração da expansão da malha ferroviária, para tentar competir com outros países emergentes, como a China, ou seguindo o ritmo das obras da América do Norte e da Europa. Também o desenvolvimento de uma rede de integração nacional, para diversificar o transporte além da exportação de commodities, promover a concorrência intramodal e facilitar a entrada de novos operadores dentro do mercado, para ampliar a oferta de serviços e trazer mais concorrência. Também temos a diversificação do perfil de transporte, onde ainda temos vários segmentos para explorar, como, por exemplo, o transporte de cargas gerais em contêineres, como é feito bastante nos Estados Unidos, onde quase um terço do tráfego das ferrovias deles são de trens de contêineres. E retomar os trechos ociosos, como proposto por alguns autores como o Fábio Barbosa, de trazer a obrigatoriedade da operação das concessionárias em parceria com outros operadores, de forma similar à desverticalização, ou relicitar, transferir para terceiros interessados nos moldes das short lines norte-americanas. Nós temos, mais recentemente, entre 2011 e 2020, a proposta da desverticalização, empreendida entre 2012 e 2016, com o objetivo de aumentar a concorrência intramodal no setor, introduzindo essas figuras do operador ferroviário independente, desvinculado do serviço de infraestrutura e do transportador particular, em que as concessionárias manteriam a infraestrutura e abririam acesso para esses operadores transportarem os que as concessionárias não têm interesse em operar, e as linhas novas ficariam na mão da Valec, que receberia como receita as taxas de acesso desses operadores. Mas a proposta enfrentou bastante resistência das concessionárias por causa do risco de canibalização dos serviços ferroviários delas mesmas. Também dos problemas da Valec, apontados por autores como Savoia na gestão do sistema, e da incipiência que a rede ferroviária brasileira ainda tem em termos de integração nacional, que dificultaria a criação de vários fluxos. Posteriormente, nós temos a proposta das short lines, que contempla a retomada desses investimentos nesses ramais não operados, também pela ampliação da malha por meio das reduções da barreira à entrada, pelo regime de autorizações e a flexibilização das operações, com prazos mais longos e renovação indeterminada. Porém, nós também temos problemas enfrentados com a proposta das short lines, como o principal é a desarticulação entre o setor público e privado nos projetos, a falta de padronizações técnicas, como que isso vai se encaixar com as concessionárias, quais incentivos que a União vai conferir para a flexibilização das operações, e também essas ferrovias de papel, sem objetivos claros de construção e ou estudos de viabilidade que precisam ser avaliadas caso a caso. Sendo desafios presentes para os próximos anos do país, a execução e a agilização desses projetos de integração da Valec, a articulação entre os vários players no setor ferroviário, as concessionárias, autorizatários, o poder público e os órgãos reguladores, a articulação para a execução desses projetos de autorização, e também precisamos do estabelecimento de um plano contínuo de mudanças graduais no sistema, como é feito em outros países, que contemple a padronização do direito de passagem de normas técnicas, o que será feito ano a ano, e talvez, como se faz na Austrália, estudar a desverticalização em alguns corredores para vários operadores e manter outros como ferrovias particulares. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar pelo meu e-mail que está embaixo, ou pelo meu perfil pessoal do Instagram, João Ferrilanza, ou perfil profissional de conteúdo ferroviário, história ferroviária. Agradeço ao Lucas Evaristo pelo convite para participar desse congresso e a atenção de todos vocês. Muito obrigado.